que eu acho interessante é que no capítulo 4, em meio a toda a genealogia que vem antes e em meio a toda a genealogia que vem depois, Deus resolve colocar a história de um homem no meio de uma genealogia, porque era para se dar continuidade, não era para a história desse homem estar escrita aqui. Essa história poderia estar escrita em qualquer outro livro da Bíblia. Essa história poderia estar escrita no livro de 2 Crônicas, que é um livro mais conhecido, vai falar um pouco ali do repertório da história de Davi e do povo de Israel, mas Deus resolveu colocar essa história no meio de uma genealogia. Por quê? Porque quando Deus ele quer exaltar alguém, Ele não quer saber quem veio antes, Ele não quer saber quem veio depois, Ele só quer incluir você dentro da história para exaltar você e mostrar que Ele é na tua vida. Só libera a primeira palavra profética para ele que está do meu lado e diz assim para ele: quando Deus quer exaltar alguém, Ele não se preocupa com quem veio antes e nem tampouco com quem vem depois. Ele só quer exaltar aquele que Ele escolhe. Tem muita gente que não acredita no chamado de Deus na tua vida. Diz assim: fulano não vai conseguir, fulano não vai chegar, fulano não vai receber a sua vitória. Só que quando Deus ele quer exaltar uma pessoa, Deus ele começa a trabalhar de formas extraordinárias, até chegar ao ponto em que Deus mostra às pessoas que não acreditam no chamado de Deus na tua vida, de que quando Ele quer fazer, pode se levantar céu, pode se levantar terra e até mesmo inferno, pode se levantar potestade, principado, hostes espirituais da maldade, mas quando Deus quer dar vitória ao crente, sai na frente de Satanás, porque Ele rasga a história de derrota e diz assim: agora, até mesmo aqui no meio dessa genealogia, em meio a tantos problemas, em meio a tantas circunstâncias, em meio a tantos momentos de dificuldade que essa pessoa está vivendo, eu resolvi escrever uma nova história. Eu cheguei aqui hoje para te dizer que Deus ele vai começar a escrever algo novo na tua vida. Quem disse que não vai ter que ver o alvará de Deus na tua vida. Quando chegar, você terá o alvará de Deus andando com você, e alguém que olhar para você vai dizer assim: mas fulano, tu não estava triste, tu não estava angustiado, e você vai dizer: eu fui na sexta semana da campanha, lá na união faz a força, e Deus usou o evangelista Tiago para me dizer que Ele vai cumprir as suas promessas. Se você crê, levante a mão, olhe para Jesus, porque Deus está dizendo: eu vou escrever a tua história. Capítulo de número 4, a Bíblia diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Mas vamos entender um pouco dessa história. Se você ler o capítulo de número 4 e os versículos de número 9 e 10, você não vai entender absolutamente nada. Se você não pesquisar, você não vai entender o que essa história quer dizer. Porque vem genealogia antes, vem genealogia depois, no versículo 11, a história de Jabes, só isso. Só que essa pequena mensagem, ela acaba trazendo grandes lições para o nosso crescimento espiritual. E quando a gente lê o versículo de número 10, é aí que a gente vai começando a entender um pouco mais dessa história. Porque a Bíblia diz assim: e a sua mãe colocou o seu nome Jabes, porque ela disse: com dores eu dei a luz. Como assim? Se ela deu este nome ao seu filho, porque assim, na Bíblia dava-se nome aos filhos de acordo com a situação em que a criança nascia. Por exemplo, Moisés foi tirado das águas. Então, a filha de Faraó, quando viu Moisés lá no cesto de junco no rio Nilo, que ela tirou ele das águas, ela resolveu colocar o seu nome de Moisés, que significa porque foi tirado das águas. Quando nós lemos Gênesis capítulo de número 21, nós vemos que em Gênesis capítulo 17 e capítulo 18, versículo 13, Sara e Abraão viram da promessa de Deus. Então no capítulo de número 21, o nome da criança era Isaac, que traduzindo do hebraico é sorriso, riso, risada, gargalhada. Ou seja, a criança recebeu o nome de acordo com o contexto em que ela nascia. Então, para que Jabes recebesse esse nome de sua mãe, ele não deve lhe representar
representado algum tipo de alegria, algum tipo de sonho realizado da mãe de Jabes. Jabes já tinha muitos irmãos quando havia nascido. Talvez Jabes tenha sido fruto de um estrupo. Algumas pessoas costumam dizer em determinados estudos, algumas pessoas dizem que foi isso que aconteceu. Mas independente de qualquer coisa, o que eu acho interessante é que a mãe de Jabes lança sobre a vida do seu próprio filho, após o seu nascimento, uma maldição. Ela joga sobre ele um nome que pesava nas suas costas, um nome que carregava consigo um significado muito pesado. E pesquisando o significado do nome Jabes, Jabes significa sequidão, Jabes significa escassez, Jabes significa deserto. Então, para uma mãe colocar o nome de um filho de sequidão, deserto, escassez, a criança não representava um sonho para aquela mãe, porque é um sonho para toda mãe ter o seu primeiro filho. É uma alegria ter uma criança dentro de casa, porque casa com criança tem festa, casa com criança tem alegria todos os dias. Mas aquela criança nasceu e foi uma tristeza para a família, foi uma angústia para a sua mãe, e ela vai dizer: o seu nome será Jabes, porque com dores eu dei a luz. O que eu acho interessante é que, por mais que todo o contexto lançasse maldições sobre a vida de Jabes, e a sua mãe talvez tenha uma amaldiçoada dizendo: essa criança não vai muito longe, essa criança não vai ser uma vencedora, essa criança não vai chegar a muito tempo de vida, porque uma maldição foi lançada, uma maldição hereditária acabara de ser lançada contra a vida daquela criança. A criança mal nasceu e já estava sendo amaldiçoada. Deixa eu te dizer uma coisa: a mesma coisa acontece no meio do povo de Deus. Quando nós falamos de